Estamos de volta e neste programa nós estamos conversando com a Andréia Bonifácio. Ela é advogada, professora, jurista e ela fala sobre o bem-estar do homem e o direito dos animais. Na verdade, esse é o tema do nosso programa, ela fala sobre o direito dos animais. Andréia, eu queria ver com você, a gente no segundo bloco finalizou falando a respeito da guarda compartilhada e tudo mais. Mas e nos casos que os bens, os animais / bens, são caros? Por exemplo, é muito comum a gente ver que alguns proprietários leiloam sêmen, né? Vendem metade de uma vaca para reprodução, enfim, ou mesmo de um touro. Como que fica isso, então, na hora de um divórcio? Isso aí, esse é o nosso grande problema. Na verdade, não sei se é um problema, já começamos a achar uma solução. Então, aquele animal que às vezes ambos falam, eu tenho um apego sentimental, um vínculo sentimental com esse animal, e sequer troca uma água, né? Põe uma ração, leva ao veterinário. Tudo isso é observado. Então, isso para justamente não decorrer de um erro processual que a gente fala. Realmente é porque é uma família multiespécie, realmente é porque é um vínculo, há uma relação afetiva ali, ou é porque por trás daquilo ali, na verdade, é um interesse. Então, já teve casos, por exemplo, de tutores de cães falar que é o tutor, que é o responsável por aquele cão, e às vezes o juiz vai verificar as idas ao veterinário é só pelo outro, o cartãozinho é assinado só pelo outro. Então, às vezes, o juiz pode também precisar de uma ajuda de especialistas em comportamento animal, para perceber o bem-estar do animal. Então, a mesma coisa se aplica aos animais às vezes, de um grande porte. Então, realmente, houve um vínculo afetivo, por exemplo, daquele cavalo com aquele tutor, com aquela tutora, ou é porque aquele cavalo, às vezes, tem um sêmen que custa muito caro. Então, às vezes, o juiz pode estar procurando especialistas para observar essas questões. Então, isso não é exclusivamente referente a uma área do direito da família. Estou me divorciando, cada cônjuge tem direito à metade. Não é tão simples assim, né? Hoje, quando a gente fala dos direitos das famílias, a gente tem visto surgir cada vez mais famílias, né? Então, antigamente a gente tinha aquelas famílias patriarcais, hoje elas ainda existem, mas temos outras, né? Então, a família multiespécie é aquela família que é formada por membros de várias espécies, que já fala, o próprio nome já diz, multiespécie. Então, são aquelas famílias que têm aqueles animais como membros da família, às vezes como um filho, né? Então, hoje também as pessoas, com essa tecnologia, essa correria, as pessoas estão saindo de casa, indo para os grandes centros. Então, às vezes, uma pessoa sozinha adquire um cachorrinho, né? Então, aquilo ali já é considerado uma família multiespécie. Então, o direito de família já vem abarcar esse entendimento e nós, do direito animal, vamos trabalhar em conjunto. Uma outra questão referente ao direito das famílias, direito animal, você falou agora e me veio à cabeça, são os animais dentro de apartamentos, condomínios, que existe a legislação, alguns permitem, outros não permitem. Não existe um consenso, assim, escuta-se muita coisa. Afinal, é permitido mesmo quando uma legislação interna não aceita o animal? Hoje em dia, a gente tem, às vezes, um condomínio que tem aquilo ali expresso. Geralmente, aí que está, nós temos ali como se diz assim, um conflito novamente. Então, os animais são bens, se eles são bens, você pode levá-los. Por outro lado, são sujeitos de direito, e aí aquilo ali é uma questão de vínculo, é um benefício, é mútuo, né? Então, assim, são seres, ali está uma relação afetiva realmente, né? Então, agora, é complicado quando dentro do contrato de locação do determinado imóvel proíbe animais. Há diferença em animais em condomínio e diferença, então, de quando você loca, se pode ou não pode ter animais no interior daquele imóvel que você está alugando. Então, às vezes, você tem num condomínio pessoas circulando com um cachorrinho no braço, né? E dentro do apartamento normal, mas já tem cláusulas em alguns contratos de locação que já não permitem os animais. Isso é no caso da locação. No caso de compra e venda, se aplica a primeira regra. Aí se aplica a primeira regra, a regra do condomínio, animais em condomínio. E existe um limite de animais
Uma vez uma advogada me disse isso, eu não sei nem se isso procede. Mas existe um limite? Um apartamento pode ter no máximo 1 ou 2 animais, ou cachorros no caso, né? Ou pets, ou isso não se aplica? Em tese não, né? Mas há aquela questão do bom senso. A gente não, dentro de um apartamento de 50 metros quadrados, a gente tem 30 gatos, 30 cães, né? Mas isso é questão do próprio bom senso das pessoas, né? A percepção do próprio bem-estar animal, né? A questão da saúde única, porque a saúde animal, a saúde ambiental daquele ambiente, a saúde humana. Então, agora a gente já vê, às vezes, assim, em alguns ambientes, como hotéis, você já tem ali uma altura máxima do animal, 40 centímetros. O peso. O peso, né? Então, assim, são algumas questões que no direito, assim, o direito não é uma ciência exata. Então, a gente pode... tudo é discutível, né? E como a própria Andréia está falando, uma questão de bom senso. Se a pessoa mora numa casa e se muda para um apartamento, tem que avaliar mesmo se vai levar esse animal, se o animal vai ficar bem lá, né? E isso também é fonte de muito abandono. Eu vejo muita gente abandonando por conta disso, né? Às vezes também até filmagens, né? Que você tem uma área, uma varanda, e o vizinho filmando aquele cachorro que que o tutor fecha. Super estressado. E deixa o animal, às vezes, na varanda do lado de fora, porque chegou uma visita. Então, é uma questão de bom senso. Com certeza. E anteriormente a gente mostrou o vídeo da psicóloga, da Marina, explicando os benefícios da relação entre os homens e os animais. Agora nós vamos ver o relato de uma jovem, o nome dela é Carolina Escobar, ela acabou de se formar em Direito e além de apaixonada pelos bichinhos, ela fala sobre o amor e direito aos animais. Vamos ver? Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade e foi aí que ocorreu meu primeiro resgate. Foi muito marcante, porque foi uma rolinha. Eu e os meus pais, nós resgatamos essa rolinha, cuidamos dela durante vários dias. E eu lembro direitinho da cena dela melhorando e a gente indo lá fora, soltando ela e ela voando, voltando para a sua vida. Foi incrível, isso marcou minha vida. E foi aí que eu decidi que eu queria ajudar os animais, que eu queria proteger os animais. E a partir daí o meu amor por ele só foi aumentando. Então eu decidi fazer direito para buscar justiça pelos animais e também pelas minorias, né? E eu me formei agora. O meu tema do TCC foi sobre maus tratos. Inclusive, recentemente tivemos uma lei aprovada, a Lei Sanção, que aumenta a punição de quem comete maus tratos contra os animais. Isso foi muito importante para o direito animal. Claro que queremos aumentar, né, essa visão de punição para alcançar também os animais silvestres. E a gente busca cada vez mais defender os nossos animais que precisam da nossa voz, né, para serem ouvidos, para serem protegidos. E vamos à luta sempre. Então, ela fala aí de 2 coisas. Uma delas nós já falamos, que é a questão das minorias, né? O direito dos animais começou por meio das minorias, até mesmo num comentário pejorativo, né? Isso. E ela fala da Lei Sanção, que foi sancionada esse ano, 2020. Eu gostaria que você falasse dessa lei, o que ela representa de avanço para a gente. Então, a Lei Sanção, ela veio para alterar o artigo 32, né, da Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605 de 98. A Lei Sanção é a 14.064 de 2020. Em qual sentido? Bom, a Lei Sanção ela começou a ser pensada naquela época do crime contra a manchinha, que era aquele cachorrinho que foi no supermercado. Exatamente, no Carrefour. Então, aquilo ali gerou uma comoção social. E digamos que o Sanção foi a gota d'água para se implementar, então, uma legislação que desse uma pena maior, uma satisfação de alívio à população, porque, às vezes, a legislação também ela vem para amparar o sentimento humano, quer dizer, a sociedade se sente amparada, né, com aquela sensação de justiça. Então, ela veio também para isso. Então, antigamente não. Crimes contra cães e gatos passa a ser uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, né? E os outros animais não. Volta
passa a ser como é antes, né? Como já está posto. Então, os outros animais é 3 meses a 1 ano, mais a multa. Então o que falta ainda para evoluir? Talvez tirar isso, né, esse caráter só de cães e gatos, a princípio? É um avanço? Sim, de certa forma é um avanço civilizacional para nós aqui, né, no Brasil. Mas não podemos também deixar de refletir que não se trata que o direito animal não é um direito de pet. Ele é um direito do animal, direitos dos animais, né? Então, acho que vamos caminhar, sim, para uma evolução, para daqui a pouco a gente está amparando outros animais, mesmo porque tem pessoas que às vezes não têm um cão e um gato, mas tem um porquinho. Uhum. E o sentimento pelo porco é o mesmo. Então, se acontecer maus tratos contra aquele porco, a pessoa vai querer também esse amparo, né? Sim. Então, acredito eu que a gente vai caminhar para uma evolução legal nesse sentido. E acho também que o cuidado tem que vir, essa ampliação, porque não sei se hoje em dia ainda é assim, mas muita gente distribuía em festas de aniversário, às vezes, um coelhinho, a criança ia numa exposição, ganhava um pintinho, né? Então, assim, esses animais estão sendo muito maltratados, tratados como objetos, realmente. Né? Sim, não sei se você tocou nesse assunto, eu tenho que me recordar, na época que teve aquele filme, né, do Nemo, né, procurando Nemo, o que teve de gente que é o Nemo, né? Então, assim, depois o Nemo vai para a descarga, né? Uhum. Porque a criança, aquilo ali não é um brinquedo, né? Aquilo ali sente frio, fome, né? É um ser, realmente, não é um objeto. Sim. Então, acredito que isso aí é uma coisa que vai vir, é uma evolução mesmo, social. É um aprendizado, também não, né, a gente não pode pedir que seja de um dia para o outro. Tá aí a importância da educação ambiental. A gente precisa de uma educação ambiental. Hoje a gente consegue já ver claramente mudança de hábito nas pessoas, mas é muito mais notório isso quando a gente trabalha desde a infância, né, da educação básica. Você explica a importância do meio ambiente, né? E não só a importância do meio ambiente para o próprio ser humano, mas a importância do meio ambiente como fim em si mesmo. Quer dizer, não vou preservar só porque ele é útil para mim, eu tenho que preservar porque é o meio ambiente, é a casa comum, eu tenho que preservar, né? Ótimo. Então, com essa, a gente para agora para fazer mais um intervalo, é o último, mas é bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta.